Fala pessoal, tudo bem? Tema de hoje é aulas particulares. Mas antes da gente falar aqui, eu quero dar duas dicas para vocês de dois back-to-back que eu fiz, que a gente falou bastante desse assunto. Um com o mestre Rorion Grace e outro mais recente um pouco com o mestre Silvio Bering. São dois mestres aí que sempre trabalharam muito com aula particular, eu sempre tive eles aí como referência, né, nesse assunto. Eu, particularmente, sempre dei muita aula particular desde muito cedo. E é uma dinâmica completamente diferente de aula, né? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de ter esse produto na academia porque elas têm dificuldade de entender que é um processo diferente, que não é simplesmente você mostrar a posição para o aluno, é muito mais de você saber se colocar para o aluno fazer a posição em você. E aí tem um exemplo do papo com o Rorion, onde ele faz a conta, né, de quantas quedas ele tomou na vida. É muito legal. Porque ele fala assim, olha, eu dava 10 aulas por dia, eu tomava em média 50 quedas por aula, então eu tomava 500 quedas por dia, em uma semana dava 2.500 quedas, em um mês 10.000, em um ano 120.000, em 10 anos 1 milhão e 200. Ele chegou numa conta de quase 9 milhões de quedas que ele tomou ao longo da trajetória dele como professor. Mas isso mostra o quê? Mostra que a dinâmica da aula particular sempre é a do professor se colocar na situação onde o aluno faz a técnica nele. E essa dinâmica é muito diferente do que normalmente os professores estão acostumados, né? Quando a gente fala de metodologia, eu já falei isso aqui algumas vezes em vários vídeos, o professor tende a replicar o que ele aprendeu. Então, se ele aprendeu olhando o professor dele mostrar a técnica em outro auxiliar e ele teve que entender aquela técnica daquele jeito, é daquele jeito que ele vai mostrar. Mas na aula particular isso não funciona. A aula particular precisa ser o professor e o aluno, e essa interação do professor com o aluno é que vai te desenvolvendo como professor, de saber se colocar na posição correta para o teu aluno fazer a técnica, de saber dificultar na medida certa para o teu aluno ter confiança em fazer a posição, em dar para o teu aluno a dificuldade que ele precisa para se desenvolver, nem mais nem menos. Então existe um entendimento, né, e uma técnica para dar essa aula particular que é muito importante que vocês desenvolvam antes de querer ofertar a aula particular simplesmente para ele é um produto premium. Ah, não, então eu vou cobrar mais caro porque eu vou dar uma aula particular, tá? Mas você sabe de fato trabalhar esse produto? Você sabe de fato entregar esse serviço nessa qualidade para o teu aluno, para que você possa cobrar um valor mais elevado? Então, acho que a aula particular, em primeiro lugar, tem que ter esse entendimento. Depois, existe uma coisa que é muito importante também dos professores entenderem, que é um nível sociocultural. Acho que você vai estar com o teu aluno ali por 45 minutos, né, 1 hora. Tem gente que antigamente eram aulas de meia hora, depois passou para aulas de 1 hora. Eu há muitos anos trabalho com 45 minutos, eu acho que é um tempo bem bom para você ter uma boa aula e ainda ter um tempinho ali de bate-papo. E é justamente nesse bate-papo onde o nível sociocultural precisa ser equivalente, né? Você tem que ter condição de conversar com o seu aluno sobre diversos assuntos e, enfim, para que ele se sinta confortável. Tem uma frase que eu falo sempre, que o aluno que bota a cara no lençol de 1000 fios não bota a cara no tatame de EVA, né? E é justamente assim, o aluno está acostumado com um certo nível de conforto que você precisa manter. O aluno está acostumado a um certo nível de conversa que você precisa ter condição de manter. Isso é um componente muito importante da aula particular, né? Isso pelo menos me forçou muito a me desenvolver, a continuar estudando, a querer sempre aprender, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante de você ter como entendimento quando você se propõe a trabalhar com aulas particulares. Benefícios agora da aula particular
principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí de incerteza, de pandemia, de um pouco de aversão a aglomerações e tal por parte de muita gente. Então, a aula particular passa a ser um veículo de muita utilidade, né? Porque as pessoas têm consciência que elas precisam manter a atividade física, que elas precisam continuar treinando. Quem faz jiu-jitsu sente falta, né, de não estar praticando. Então, a aula particular é uma forma muito legal do aluno continuar praticando, continuar treinando e ao mesmo tempo se proteger aí dessa questão da aglomeração. E aí, com essa ideia, a gente está lançando na Aliança um produto que vocês vão ver em breve aí espalhado, que é um conceito diferente de academia de jiu-jitsu, que ela vai estar dentro de algumas academias e eventualmente ela vai estar também como academias únicas, né, isoladas, sem estar dentro de outras unidades, que é um modelo de estúdio, um modelo de aulas particulares, aulas semi-privadas, muito bem estruturado, muito bacana, com muita qualidade, trazendo para o aluno uma experiência diferente, né? É um jiu-jitsu que a gente está chamando de jiu-jitsu para você, é um jiu-jitsu tailor-made mesmo, para o cara seguir no ritmo dele, do jeito dele, com a flexibilidade de horário. Enfim, estou muito animado com esse produto muito legal. A gente vai falar mais dele aí para frente, mas eu acho muito importante para quem quer dar aula particular, e a aula particular é uma parcela muito importante, né, da estrutura de uma academia. Você ter a aula particular ofertada na sua academia faz com que o seu equilíbrio financeiro do seu negócio seja muito mais fácil, porque é um ticket médio muito mais alto. Então acho que é muito importante que vocês trabalhem e se desenvolvam para ter esse produto na academia de vocês. E a gente vai falar mais desse assunto e de tantos outros aqui nos próximos vídeos. Pessoal, vou responder ainda 3 perguntas aqui do meu grupo do Telegram. A primeira pergunta é como é que deve funcionar a estrutura da aula? Aquecimento, treino, rola com o aluno, não rola? E o que eu acho mais importante é você ter um aquecimento já educativo, né, para que o aluno já comece a se movimentar dentro das técnicas do programa. A ideia é sempre que o aluno faça um overview do que ele já sabe e você coloque mais técnicas, principalmente quando você está falando de um aluno iniciante. Então ele começa no programa e você vai alongando esse programa à medida que ele vai ficando mais confortável com as técnicas. Então você pode ser mais rápido, mais intenso, né? Isso vai criando uma dinâmica na aula muito legal, e depois você ensina mais uma técnica, umas 2 técnicas, e aí no final você pode ter aquele famoso rolinha com o aluno aí nos últimos 5, 10 minutos da aula, que ele vai sair bem feliz e certamente com a sensação de que fez um belo exercício. Pessoal, a segunda pergunta é sobre graduação. Se o aluno que faz aula particular deve ter o mesmo tipo de avaliação de um aluno que faz coletivo, entendendo aí que você já tenha um método de ensino, que o seu método de graduação já esteja baseado na quantidade de aulas que o seu aluno frequenta. E aí eu acho que sim, eu acho que o aluno deve seguir a mesma contagem de aulas, independente dele estar fazendo aulas coletivas ou particulares. Eu acho que a frequência do aluno, o tempo dele de aprendizado deve ser respeitado da mesma forma. E a terceira e última pergunta: como é que eu introduzo um aluno de aula particular que já passou pela fase de iniciante na turma coletiva? Olha, toda transição de nível, então quando você está falando de um aluno iniciante que agora ele vai para uma aula coletiva, essa é a importância do nível intermediário, né? Como é que você faz a inserção desse aluno no treino propriamente dito? Tem que ser através de treinos parciais, de treinos mais controlados, para que ele vá aí ficando confortável dentro do programa, né? Mas entendendo que esse teu aluno particular, uma vez que ele está fazendo aula com você, ele já vai treinar muito antes do que um aluno coletivo.
né, que teria que treinar um iniciante contra o outro. Então você já consegue criar, na aula particular, você já consegue criar uma dinâmica de treino com o teu aluno muito antes, porque é você que está no controle, ele vai treinar com você. Então você vai saber exatamente como coordenar aquele aluno e descer para o nível dele para oferecer somente a dificuldade que ele consegue lidar. Pessoal, e essa é a arte de ser um bom professor, né? A aula particular é talvez a melhor escola para você aprender a dar aula de jiu-jitsu, onde você vai ter uma variedade de alunos para que você precise se adaptar. E isso que faz com que você se torne um professor mais versátil e mais capaz. Se fosse só para você se desenvolver dentro desse produto, já valeria a pena. Imagina ele sendo ainda o produto com o maior ticket da academia. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Lembrando que esse tipo de conteúdo é o que a gente vai colocar com muita quantidade na nossa nova plataforma, né? A plataforma Viver de Jiu-Jitsu. É uma plataforma onde eu vou colocar conteúdo lá semanalmente, muito relacionado a como viver de jiu-jitsu, seja você um professor, seja você eventualmente um atleta, enfim, vai ter muito conteúdo bacana lá. Procura no Telegram Viver de Jiu-Jitsu, se inscreve no grupo lá que você vai entender exatamente do que a gente está falando. Falou? Vejo vocês em breve.